Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Vai lá, se inscreva aí agora, se inscreva aí agora e vamos aí para um podcast abençoador. Shalom, queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui para curtir um tempo tão precioso de bate-papo com homens que têm construído a sua vida em Deus. E nada melhor do que aprender com essas pessoas que têm tido experiências no Senhor, porque isso realmente nos edifica, né? E o intuito dessa conversa é sermos edificados por aqueles que estão se edificando em Deus. Então fique muito ligadinho aí, porque você vai conhecer essa pessoa tão querida, né? Que é o pastor Paulo Abra. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar, porque isso nos ajuda a alcançar um número maior de pessoas para que elas também sejam edificadas em Cristo Jesus, ok? Posso contar com você? Vamos lá, hein? Shalom, pastor Paulo. Prazer ter você aqui comigo, aqui nesse bate-papo edificante, né? Esse é algo que Deus colocou no meu coração, como Deus me dá a oportunidade de conhecer pessoas tão preciosas, assim como você, e de estar em lugares diferentes. Então, eu já estou aproveitando essa oportunidade da tecnologia para poder, então, ter esse momento especial com homens de Deus, e eu tenho certeza que vai ser algo muito precioso. Prazer, né, tê-lo aqui comigo aqui, viu, pastor? Amém. Pastor, graça e paz. Para mim é um prazer, né? Deus abençoe aí cada uma das pessoas que de alguma forma vão ter acesso, né, a esse conteúdo. Para mim é um prazer, né, estar aqui com o senhor, que é uma referência para nós, né? Temos uma amizade aí de longa data aí, né? E poder fazer parte desse momento, desse projeto novo aí para edificar vidas, eu acho que é bem legal poder compartilhar daquilo que nós temos vivido, né? Pelo reino, pelo rei, né? Ao longo das nossas vidas aí. Legal, legal. Gente, como eu disse para vocês, nós estamos aqui em Olímpia e o pastor Paulo, ele é um empresário nessa área, né? Você trabalha com casas aqui também, né, pastor Paulo? Conta um pouquinho aí, né? Como que funciona isso, né? O que é a cidade de Olímpia? Você é daqui mesmo? Como que é? Fala para nós aí. Bem, pastor, a cidade de Olímpia, eu acredito que há uns 30 anos aí, ela vem se consolidando, hoje é uma cidade consolidada, né? Mas ela começou a se consolidar no ramo turístico, né? Tem uma história muito interessante de um poço aberto até pela Petrobras há muitos anos atrás. Esse poço ficou tamponado em busca de petróleo, não encontrou, e ficou lá, eles encontrou aqui, ficou Guarani, com uma temperatura de 50, 52 graus de água, temperatura. Uau. E esse poço ficou lá tamponado, e um grande empresário aqui, que hoje é bem um senhor, tá caminhando aí para o fim da vida, que é o Benito Benatti, ele construiu um clube, né, com associados, né, eu sou associado também desse clube, e de repente ele teve a brilhante ideia de transportar essa água, né, canalizar essa água para o Termas. E aí começou a ter as águas termais, que era o Clube dos Laranjais, que se tornou o Termas dos Laranjais. E começou a ter água quente, e foi se consolidando, crescendo, foi expandido. Hoje é um dos parques mais visitados, é o parque mais visitado da América Latina, um dos 3 parques mais visitados no mundo. Olha só. Né? Um parque que cresce muito, e isso vem transformando a realidade econômica da cidade, não só da cidade, como da região toda. Né? E Olímpia se consolidou, né, nesse patamar turístico de uma forma muito forte, e os moradores de Olímpia e toda a região foi seguindo, né, migrando para essa área. Né? Eu tenho muitos amigos que eram empresários bem-sucedidos em outras áreas, que foram construindo seus hotéis, suas pousadas, suas casas de temporada, né? E a coisa foi crescendo. No entanto que hoje eu tenho casas de temporada que elas atendem somente temporada mesmo. Mas hoje em Olímpia você tem muitas famílias que eles saem da sua casa no final de semana ou na alta temporada, né? Que são várias datas de alta temporada, eles vão para a casa dos parentes, da mãe, do pai, da sogra, do sogro, dos filhos, né? E cedem a sua casa para aluguel de temporada. Né? Então Olímpia cresceu muito, né? Um parque aquático assim, muito visitado, e ele atende todas as gamas da sociedade. Se você procurar uma casinha, um kitnetzinho com uma cama de casal e um banheiro, tem. E se você procurar um resort de luxo, também tem. Então atende toda... E consolidou aí no cenário turístico com muita força. Legal, pastor. E outra coisa que eu acho muito interessante, quando você fala temporada, são os períodos de férias, essas coisas todas, né? Só que aqui é muito interessante pelo fato da água ser quente também. Eu creio que o ano inteiro sempre tem gente vindo para cá, não é? O ano inteiro, pastor. Lógico que tem a alta temporada, que é os períodos de
20 de dezembro, 15 de dezembro até o final de janeiro, aí o período de carnaval, os feriados prolongados, né? É uma loucura, porque Olímpia ela tem 55 a 60 mil habitantes, mas hoje eu acredito que ela tem, além disso, ela tem uns 35 mil leitos para 40 mil leitos. Então ela vai lá para 100 mil habitantes dia. Né? Então isso mudou toda uma realidade. Então nas altas temporadas é uma loucura, da lotação máxima. Mas nas demais datas também tem uma procura muito grande. Por exemplo, em agosto tem um folclório em Olímpia, são 10 dias. Termina o folclório, são 15 dias de festa do peão em Barretos. Fica a 45 quilômetros. É a maior festa de peão do Brasil, uma das maiores da América Latina aí. Então, todo mundo vem para Olímpia, porque tem uma estadia um pouco mais barata do que Barretos. Certo. E também pode curtir o parque durante o dia, festa durante a noite. Entendi. Então, todo período. Eu lembro de período aqui, eu já faz uns 12 anos que eu trabalho com as casas, né? Pouco a pouco foi construindo uma casa e outra. Eu lembro de um julho aqui com muito frio, com muita chuva. Falei, cara, vai ser péssimo. E o pessoal vinha, porque água quente, não deixava de ir para o parque, então o pessoal curte o ano todo. É uma procura muito grande. Que legal. Gente, eu vou passar imagens para você aqui de Olímpia, né, dos parques aqui. Realmente é algo fantástico. Eu, Pastor Paulo aqui, né, tem nos dado a oportunidade de poder estarmos desfrutando daqui de alguns dias aqui em Olímpia, e você precisa conhecer esse lugar. Você que ainda não conhece no Brasil, você precisa vir para Olímpia, porque a estrutura de brinquedos do parque é algo fantástico, né? Tem até a simulação do Mar Morto, né, pastor? Né? Tem tudo. Pastor, para criança, ele tem uma área infantil enorme, né, bem rasinha, com muito brinquedo, os pais ficam super tranquilos, as crianças curtem ali o dia todo. Né, tem uma piscina que simula o Mar Morto, né? Isso. Água ali com sal mesmo, e você boia mesmo, como é no Mar Morto. Tem zoológico lá dentro, né? Tem as áreas, tanto como eu disse, para infantil, tem área para os senhores, tem área de descanso, piscina de sonolência, então tem muita coisa nova. E assim, se a pessoa vier daqui 1 ano e meio, 2 anos, ele vai vir e talvez ele se perde dentro do parque. Porque eles constroem muita coisa nova muito rápido. Legal. E, pastor, para poder ter acesso, assim, por exemplo, né, como você aluga casas, o que teria que fazer, por exemplo? Né, dar um contato, o que seria? Sim, pastor, é bem prático. O meu trabalho é bem prático, porque a pessoa entra em contato comigo através dos sites, né, das plataformas, ou pessoalmente. Né? Eu tenho muito contato através do WhatsApp. A pessoa vai me passar a casa, a data que ela quer entrar e que ela quer sair, é cobrado por diária, né, ou por temporada, um período assim, mas sempre é diária, no mínimo 2 diárias, né? Ela vai me passar a quantidade de ingresso que ela quer, se é infantil, se é meia ou se é adulto, né? Porque tem várias situações que contempla a meia, estudante, aposentado acima de 60, policial militar no estado de São Paulo, funcionários da rede pública municipal no estado de São Paulo também paga meia, então ele vai passar isso. Eu vou passar um orçamento, faz uma entradinha pequena, né, um valor pequeno, e o restante a pessoa paga na entrega da chave. Então ela já tem essa segurança. Eu quero X ingresso. Eu pego esse ingresso e ela paga somente na chegada, não dispõe de dinheiro nenhum. Então ela só vai gastar mesmo assim, na hora que ela chega em Olímpia, que ela pega a chave da casa, que eu vou lá, apresento a casa, dou a senha do Wi-Fi, né, localizo ela dentro da cidade, a partir dali que ela vai ter um gasto. Então é muito prático para fazer a reserva. Né? A cidade é uma cidade pequena, então as casas são tudo em torno de 5, 7 minutos do parque. Legal. Né? Isso é bem localizado assim. Então é bem prático. Que legal. Depois eu vou deixar anotado aqui o WhatsApp, tudo para vocês. Aí depois, quem quiser entrar em contato com o pastor Paulo, né? Então até mesmo pelo site, você vai poder desfrutar de um lugar maravilhoso. Amém? Mas o pastor Paulo é um homem de Deus e também tem uma história incrível que também vai te abençoar. Né? Hoje ele está cuidando disso, né? Ele cuida de uma igreja maravilhosa aqui em Olímpia, mas para que ele pudesse chegar até aqui hoje, ele submeteu à voz do Senhor. Agora me diz, pastor, você nasceu aqui em Olímpia? Você é da onde que é? Eu sou nascido em Olímpia. Certo. Nós estamos em Severino aqui, isso, né? Nós estamos em Severino, quando eu estou pastoreando. Perto aqui, bem encostado. 12 quilômetros, 6 quilômetros, bem próximo aqui. Mas eu nasci em Olímpia. Sim. Você já veio num berço cristão? Como que foi? Pastor, eu fui a primeira pessoa a se converter, né, dentro da minha família. Foi em meados de 18 anos, eu fazia o tiro de guerra, né? E aí, aquela meninada nessa fase, né? Eu brinco que 6 meses do tiro de guerra, eu acabei com o mundo, né? Junto com os amigos, né? Sim. Álcool, bagunça, prostituição, aquela coisa da meninada, e você tá ali no tiro de guerra e tal. E os outros 6 meses foi um período que Jesus me chamou literalmente, por quê? Eu nunca tinha sido evangelizado por ninguém. Eu vim de um berço católico, então eu fiz catecismo, crisma e primeira comunhão. Mas aquele negócio religioso, sem ter um contato sério com a palavra.
Eu lembro que um dia passando numa avenida em Olímpia, eu vi um salão lá e eu comecei a comentar com meus amigos. Cara, aquele salão, eu vejo jovens ali na frente, eu vejo pessoas. Um negócio legal, cara, não sei o que é aquilo. Falaram, é uma igreja de crente, igreja evangélica. Que legal. Aí perguntei para outro. Isso em Olímpia mesmo? Isso em Olímpia. Aí um amigo meu falou, eu já fui lá, namorei uma menina de lá. Eu falei, que legal, né? Na igreja ainda namorar, legal. Aí eu falei para ele, vamos lá um dia? Ele falou, não, vamos. E ele passou por uma certa dificuldade, ele falou, cara, queria ir na igreja, você não vai comigo? Eu falei, vamos. E ele foi só aquele dia, nunca mais voltou. E eu comecei a ir. Com muita vergonha, muita timidez, 18 anos, né? Tal, jogando futebol. Nessa época eu ainda jogava no Olímpia, né? E jogando futebol ali e tal. Comecei a ir na igreja com muita timidez, chegava tarde, saía cedo. Porque você foi jogador profissional. Fui jogador profissional. E nesse período eu estava subindo para o profissional do Olímpia. E eu comecei também a ter contato com alguns atletas de Cristo, onde eu fui para a igreja, me firmei, comecei a ter o primeiro contato, conhecer a palavra, né? E tudo, conhecer a verdade. E aí eu peguei e me batizei. A pastora, né, a Jaqueline, ela morava em São Paulo, ela trabalhava, gerenciava uma loja lá. Ela veio num feriado, cara, conheci Jesus e tal. E ela falou, não, eu quero. Foi para a igreja comigo, era um feriado prolongado. Ela participou de todos os cultos. Após esse feriado tinha um batismo. E ela ficou para o batismo e ela se batizamos juntos. Né? E aí começamos a caminhar, né, na vida cristã. E aí ela voltou para São Paulo, começou a congregar lá e eu jogando futebol. Então cada cidade que eu ia jogar profissionalmente, eu congregava num local, numa igreja e tal. Tive um período de um esfriamento fora da presença de Deus de 1 ano e meio a 2 anos, porque eu era muito novo convertido, um ano e pouquinho, fiquei fora da igreja. Voltei em Olímpia, consolidei, casei, né? E depois de ter casado, Deus começou a me incomodar muito para renunciar ao futebol. Certo. Mas era uma coisa que o futebol queimava muito dentro do meu coração. A coisa estava dando certo. Estava dando certo. Eu tinha roído a carne e eu tinha ruído o osso, comecei a comer a carne. Comecei a ter bons contratos, ganhar bem, ter mais visibilidade. Eu vim uns 3 anos de maior amadurecimento com um crescimento muito rápido, com um ganho muito legal. E chegou no ano de 2001, que eu tinha um contrato muito bom, né? Fiz um contrato, 2000 fiz um contrato muito bom, 2001 fiz um contrato muito bom, o primeiro semestre. E aí eu tinha uma proposta muito boa para o segundo semestre, de um salário maravilhoso, que já era um salário bom, mas ele provavelmente ia dobrar, triplicar, eu era atacante, estava fazendo bastante gol, tá? As coisas estavam dando muito certo. E em meados de junho e julho, eu vim para a Olímpia, né? Eu estava tendo uma campanha na igreja, tá? Eu fui para a Seringueira à tarde, era um local reservado para orar. Hoje a Olímpia cresceu muito, já é bairro lá, está consolidado muitas casas. E ali Deus falou comigo, pastor, literalmente Deus me deu uma visão, e eu não tinha muito entendimento ainda assim. Deus falou para mim, pega esse graveto. Eu peguei um graveto no chão e ele falou para mim, prega, pregador, ele não para de pregar. E eu comecei a pregar. Pro graveto? Com um graveto, como se fosse um microfone para aquelas seringueiras. Tá. E Deus me deu uma visão ali, aquelas seringueiras começou a corresponder, e glória a Deus, aleluia, aquela visão, eu nunca tinha tido uma experiência daquela. E a hora que eu terminei aquilo, estava aquele momento maravilhoso, nunca tinha tido uma experiência profunda. E eu ouvi uma voz que disse assim, o futebol cessou na sua vida. Uau. E aquilo foi um choque para mim, porque o futebol, ele era mais importante que tudo na minha vida, mais importante que Deus, que a minha família, eu vivia para aquilo, eu treinava muito, eu me dedicava, eu me empenhava muito. Quantos natais e anos novos que as pessoas vinham para passar com a família, eu passava treinando por causa de um objetivo, me dediquei, eu vinha para casa, eu treinava, eu seguia uma dieta, eu seguia um protocolo de treinamento. Você era dedicado realmente. Muito dedicado, eu busquei muito aquilo. E quando eu estava vivendo aquilo que eu sonhei, que eu sempre busquei, Deus me dá essa palavra. Eu tomei um choque. Eu queria Deus, mas de repente Deus me fala tudo que eu não queria ouvir. Né? E aquilo foi uma guerra interior muito grande. Né? E eu fiquei com aquilo no meu coração. 2 dias depois eu fazia uma viagem para fazer a rescisão de contrato no clube que eu tinha, no período da manhã. E à tarde eu tinha uma reunião com o empresário e com o presidente do novo clube para fazer a reunião e acertar o salário e contrato. E aí eu fiquei com aquilo esses 2 dias sem dormir, remoendo aquilo. E eu fui. Eu falei, bem, eu vou fazer a rescisão e à tarde eu vou sentar com o empresário, eu vou ouvir eles. Né? Eu vou ouvir. Então eu cedi aquilo, né? Porque eu não tive convicção no chamado de Deus, na voz de Deus. E quando eu cheguei na cidade... Né? Eu cheguei na cidade à noite, eu desci do táxi, fui atravessar para entrar no hotel, fui assaltado. Veio 2 caras de moto armados para nos assaltar, nós corremos. Né? Ele não, passou por nós, no que eles voltaram, ele não nos viu, nós paramos atrás de um pilar, no que eles foram dar uma volta novamente, nós corremos. No que eu corri, eu pulei na calçada, bati o pé. De madrugada eu acordei, meu pé estava inchado, enorme. Nossa.
E aí, na hora, eu tive a convicção que aquilo era fruto porque eu estava ali para desobedecer a Deus. Entendi. De manhã eu fiz a rescisão, liguei para o empresário, falei, cara, aconteceu assim, 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 e os caras não têm entendimento, veio, Sim, né? Loucura, né? Tinha um escritório, tinha investido muito em mim, ele tinha comprado meu passe do Olímpia na época, me levado para diversos lugares. Quando estava parado, ele pagava meu salário, investiu em mim. Né? E chegou o momento que ele estava começando a ter um retorno. E eu falo pro cara, não. Meu pai. Né? Aí ele pegou um carro, foi lá no hotel, viu o meu pé, falou, não, isso aí nós vamos tratar, tal. Eu trago os caras aqui, nós fazemos a reunião no hotel, você nem falar nada disso, você nem levanta daqui, nós vamos tratar seu pé. Tal. Eu falei, não. E eu parei, literalmente eu parei. Parei sem expectativa nenhuma, porque Deus não falou para mim, ó, você vai ser pastor, você vai ser um grande líder, eu vou te honrar empresarialmente, eu vou te honrar como pastor, eu vou te prosperar. Não falou nada. Ele só pediu para abrir mão do futebol. Pediu para abrir mão do futebol. E eu realmente obedeci. Eu falei, Deus, o senhor realmente tem um propósito, e se essa incidente no meu pé, porque eu fiz exame, eu tinha que fazer uma cirurgia e tal. Eu falei, senhor, tem um propósito, isso aqui é fruto da desobediência, eu estou aqui para te obedecer, eu quero que o senhor me cure. Em poucos dias eu estava andando, sem dor, sem sequela, sem nada. E a partir daí? A partir daí eu renunciei ao futebol. Certo. Parei de jogar, literalmente, uma infinidade de propostas, muita gente me procurando, e eu parei literalmente. Para fazer o quê? Para obedecer. Tá, qual era a possibilidade que eu tinha? Nenhuma, só obedeci. Mas o seu coração, em relação a isso, por exemplo, eu tomei uma decisão que Deus quis. Como que era o seu coração a partir desse momento, apesar de saber que você estava perdendo uma baita de uma oportunidade? Como que era? Seu coração estava em descanso? Pastor, como que era? Deus tirou o futebol do meu coração. É impressionante. Uau. Só Deus. Porque eu amava demais. Certo. Se eu precisava contrariar minha mãe, meu pai, minha esposa, filho, igreja, o que fosse, eu ia fazer. Eu amava o futebol. E eu tinha muita possibilidade de dar certo. Mas, de repente, Deus tirou aquilo do meu coração. E começou a colocar um amor pelo reino, pela obra, pelo servir, né? E eu não sabia nada, eu era muito novo. Falei, e agora, o que eu vou fazer? Eu lembro que o pastor anunciou na igreja, ó, vai ter pizza para ajudar alguma coisa. Eu fui lá ajudar a fazer pizza. Comecei a fazer pizza e servir. Acabou, falou, ó, sobrou tantas pizzas para vender. Eu pus no carro que eu tinha e saí batendo de porta em porta. Então, as pessoas me viam e falavam, nossa, cara, esse cara era jogador de futebol, tá vendendo pizza de porta em porta. Aí eu lembro que a igreja tinha um trabalho na época que recebia legumes de supermercados, limpava, cortava aquela parte que não estava legal, fazia sacolas e dava para famílias carentes. Eu comecei a trabalhar, fazia um sopão, entregava sopa, eu comecei a trabalhar, comecei a servir. Você já estava casado, né, pastor? Eu já estava casado. Já tinha filho? Eu tinha Tainá. Tainá nasceu em 99, eu parei em 2001 para 2002. E desempregado. Então, isso aí que é... E aí o futebol, porque naquela época muito novo, por mais que ganhava bem, pensava o quê? Ter um carro bom que eu tinha, ter roupa só de marca, desde a meia, tudo de marca, né? Ter o melhor tênis que tinha na época, então não pensava em guardar dinheiro, não tinha essa mentalidade. Então uma reservinha que eu tinha consumiu rapidamente e eu comecei a passar dificuldade. E eu ficava naquele negócio, né, cara? Estou obedecendo a Deus, passando dificuldade. Fui morar de aluguel, eu não tinha casa própria na época. A pastora foi trabalhar, ela trabalhava no supermercado de diarista, o que ela ganhava dava para pagar aluguel, água e força. Então eu fiquei durante uns 8 meses me alimentando através da minha família, né, dos meus pais, cesta básica da igreja, e esse projeto de legumes que servia as famílias carentes e a minha família. Né? Tava dentro. E eu estava dentro ali, para vocês e para mim. E aí, depois de um tempo, né, eu ingressei na igreja como obreiro. Primeiro dia que eu ia ser obreiro na igreja, que eu ia ser porteiro na igreja. Estava na casa da minha mãe jantando, né? Passava na casa da minha mãe sempre para jantar, por causa das dificuldades. Falei pro meu irmão, vai na minha casa, pega meu sapato, que eu já vou ficar na portaria da igreja, tocar roupa aqui, daqui eu vou nesse local que era essa casinha que a gente morava. Meu irmão chegou lá e falou, cara, entrar na tua casa, levou tudo. Não tem nada aqui. Mano. Falou, não tem nada. Falou, o que você tem tá aí com você. Aqui limparam. Levaram todas as minhas roupas do futebol. A pastora vendia joia, levaram. A pastora vendia roupa, levaram. Eu tinha uma TV de 14 polegadas emprestada em casa, levaram. Limparam. E ainda ficou dívida, né? Porque e ficou a dívida. Ainda ficou dívida. Não, ainda, eu né? cheguei para esse irmão da TV e falei, cara, roubaram a TV que você me emprestou. Ele falou, não, você me paga, fica tranquilo. Não, TV de 14 polegadas, né? Não, você me paga, fica tranquilo. E aí eu tive que pagar as joias, tive que pagar as roupas. Aí, né, depois de um tempo, Deus abriu as portas, eu fui trabalhar no conselho tutelar, fui ser conselheiro tutelar. Na época, eu ganhava menos de 10% do que era o meu salário, meu último salário no futebol, fora os propósitos que eu tinha, né? Aí eu fui trabalhar também como vigia noturno no hotel, trabalhava de dia no conselho tutelar, à noite eu entrava 10 horas, das 10 às 6 no hotel, fazia um bico, né? E fomos começar muita dificuldade.
Aí você vai para a igreja, acaba o combustível, você para, deixa o carro, mas não deixava de ir na igreja. Eu não sabia o que Deus ia fazer, mas eu tinha uma convicção de chamado, pastor. Eu não sabia nem o que era pastorear, tal. Não tinha essas convicções. Mas eu tinha uma convicção muito forte no chamado que Deus tinha, de que Deus ia fazer algo. E eu também, assim, eu passei muita dificuldade. Eu já dei água para beber para minha filha na madrugada com açúcar para não ter leite. Mas se eu tivesse que viver aquilo a vida inteira, por causa daquele chamado que estava em mim, aquilo que estava queimando em mim, eu estava bem também, porque a convicção era muito grande. Uau. Conforme você vai falando assim, pastor, nós vivemos uma geração que eu costumo dizer que eu tomo posse de tudo que é bênção de Deus para mim, sabe? O que Deus quiser liberar para mim, eu vou tomar posse. Mas às vezes eu fico preocupado com uma geração que vai ser um pouco mimada. Ou seja, não tiveram experiências profundas em Deus de até renunciar a algo. Não que a pessoa esteja fazendo errado, mas às vezes não se deixam Deus trabalhar em algo que talvez ele queria lapidar na vida da pessoa, né? Então eu creio que, por exemplo, eu também na minha caminhada ministerial passei muito tempo, boa parte, né, com muita dificuldade no começo do ministério, tudo, mas tudo isso serviu para me construir e me tornar dependente de Deus, sabe? Então eu creio que todo homem de Deus, independente de como ele está começando o ministério, em algum momento ele vai ter que experimentar algo onde Deus queira se revelar a ele. Não que ninguém está procurando isso, mas eu creio que todo homem de Deus ele passa por um lugar onde que ele vai ter que aprender a ouvir a voz de Deus realmente, ele vai ter que experimentar o sobrenatural de Deus, a provisão sobrenatural, a cura sobrenatural, sabe? E é muito bom, gente, porque todos nós, eu creio que Deus ele pode ter um plano para a sua vida, sabe? Mas conforme o pastor vai falando, ele também se dispôs a abrir mão. Foi a mesma coisa de Pedro, quando estava pescando e de repente ficou frustrado com aquela pescaria e de repente ele abriu mão de tudo para poder seguir a Jesus, assim como os discípulos fizeram. Então, cada pessoa tem uma história, um trajeto, né? Uma trajetória que Deus vai te levar para você viver os sonhos de Deus. E talvez você esteja passando por um momento como esse. Mas aqui está, né, a vida do pastor Paulo, a minha vida, para poder mostrar para você se um dia Deus falou ao teu coração. Outra coisa que eu acho muito lindo também é você saber que foi Deus que falou com você. A convicção, né? A convicção de que foi Deus, porque ele abriu mão de algo que era uma estrutura para ele, né, de vida, né, o futebol estava indo muito bem, e ele abre mão porque um dia ele ouviu a voz de Deus. E talvez um dia você ouviu a voz do Senhor falando que vai te usar, que ele tem um plano para você, e você disse sim. Talvez você está vivendo esse momento, né, de dificuldade, mas se você tem convicção que foi Deus que falou ao teu coração, permaneça firme, porque Deus está te estruturando, Deus está construindo a tua vida, para que você possa testemunhar os milagres do Senhor, assim como o pastor Paulo, né, está testemunhando para nós aqui hoje. Então, permaneça firme em nome de Jesus. Legal, pastor. E aí, como que as coisas começaram a acontecer na sua vida, assim, ministerialmente? Então, pastor, no começo muita dificuldade, e aí é uma questão que, assim, muitas vezes hoje, eu olho para aquele momento, há 20 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, isso foi em meados de 2020, 2002, 2001, 2002, 2003, e aí muitas vezes até eu fico meio assim, cara, eu não pensei em desistir, porque naturalmente, quando nós renunciamos a algo, do nosso interesse para obedecer a Deus, você fala, agora vai dar tudo certo, agora os céus vai se abrir, vai vir unção, vai vir glória, vai vir poder, vai vir prosperidade, vai dar tudo certo agora. E aparentemente deu tudo errado. Sim. E aí onde eu digo, nem tudo que está dando certo, Deus está aprovando, nem tudo que está dando errado, Deus está desaprovando. Sim. Porque eu obedeci a Deus e naturalmente começou a dar tudo errado. Eu obedeci a Deus, passei dificuldade. Eu obedeci a Deus, minha casa foi roubada, não sobrou nada. Aumentou a minha dificuldade. Eu precisava de que eu tinha uma vida que eu comia o que eu queria, viajar para onde eu queria, comprava a roupa que eu queria. Eu comecei a usar roupa de brechó. E no brechó fazer uma comprinha. Os meninos brincam que eu chegava na igreja, já sabia, eu olhava na canela, via uma calça curta ali, mostrando a canela, era minha. Então, assim, eu comecei de uma promessa de um grande jogador de futebol, um conselheiro tutelar, sem desmerecer, e um vigia noturno de hotel, sem desmerecer. E mesmo assim, sem pensar em retroceder. Comecei a passar dificuldade durante muitos meses, chegando, pastor, tem uma cestinha aí?
né? Talvez já tinha pedido, acabou aquilo, né? Então, você passar tudo isso foi uma forja, né? Foi um lapidar. A palavra que né? me veio foi isso mesmo, forja. Deus trabalhando, né? E aí, pastor, que até nós comentamos hoje à tarde, aí entrou um outro processo que foi um pouco mais profundo, porque as coisas, antes até de eu entrar para o Conselho Tutelar, eu fiz toda essa obediência, servindo, amor, renunciando, consertando. Eu tive uma vida pregressa antes de eu me converter, e até antes de eu me casar. Sim. Um dia eu sentei com a pastora, antes de nós nos casarmos, nós estávamos noivos e iríamos nos casar. Eu cheguei nos meus 2 pastores na época e falei, pastor, eu vou casar. Eu sinto que Deus vem trabalhando comigo ao longo do tempo, não sei o que Deus tem, mas eu sinto que é coisa forte. E eu não estou de brincadeira com Deus, como Deus também não brinca com a gente. E eu quero consertar minha vida diante de Deus, que já está consertada, mas também diante da minha esposa, que é a minha futura esposa. Eu quero sentar com ela e contar quem que eu fui. Eu quero mostrar para ela o homem que ela não conheceu, que ela não sabe, porque isso um dia tem que se tornar público num púlpito, num altar, na vida de alguém. E eu não posso testemunhar o dia que ela não estiver lá, eu não posso ter surpresa. Eu também não quero contar minhas verdades. Falei, cara, isso é muito pesado, você tem convicção disso? Falei, eu tenho. Falei, mas não faça agora, vamos orar, vamos se preparar. Né? E aí eu vim, pastor, me preparando, orando, jejuando. Um dia eu cheguei pro pastor e falei, vocês se preparam. Toma um café, não dorme cedo, que hoje vai ser o dia. E eu cheguei na minha casa, né? Hoje eu tenho onde é uma casa temporada, coloquei o carro para dentro, sentei. Nós sentamos assim, eu falei, precisava conversar com você. E eu queria contar para você quem que eu fui que você não conhece. Quem que eu fui? Um jogador de futebol que viveu fora, né? Que se envolveu em coisas erradas, se envolveu com mulheres, muitas coisas que ela nunca queria descobrir, né? E eu precisei abrir meu coração. E eu falei tudo para ela, né? Debaixo da direção de Deus, de oração dos meus pastores e tudo. Foi um período de crise dos 15 dias. Sim. Mas Deus fez coisa tremenda, pastor, porque assim, eu contei várias coisas erradas que eu fiz no mundo, como homem normal, mundano, carnal, sem Jesus, e foram 15 dias de crise, onde Deus trabalhou, curou ela, e vamos completar agora em fevereiro 25 anos de casado, eu nunca tive uma discussão, uma crise, um problema com ela, por causa de alguma coisa que um dia eu contei para ela. Sim. Então foi uma cura de Deus também. Eu falo que ela é um exemplo maravilhoso de perdão verdadeiro. E Deus fez isso de uma forma maravilhosa. Então, assim, fazendo o trajeto correto, sem cortar caminho, né? Verdadeiro, sabe? Se você vai tratar da verdade, você tem que ser verdadeiro. Realmente 100%, sem meias verdades, sabe? Falando as coisas nas entrelinhas, né? Não, para você ter autoridade. Jogo limpo. Jogo limpo. O mundo espiritual é muito pesado, muito sério, né? Então não dá para representar. Hoje tem muita representação, mas... Pastor, aproveitando esse gancho, você acha que hoje muita gente que está no ministério, de repente não está rompendo mais ainda porque existem coisas guardadas, ocultas, assim, que ainda não foi resolvidas assim? Hoje nós vivemos um período assim de muita representação, né, de muita imagem, né, imagem a zelar e tal, mas eu vejo assim, com Deus muito superficial. Né? E aí as verdades verdadeiras mesmo acabam ficando ocultas e as pessoas estão mais preocupadas do que vão pensar, do que vão falar, né? Da imagem que ela tem, propriamente da reputação dela, do que propriamente primeiro com Deus. Sim, né? Sim. Eu não estou preocupado com o que as pessoas vão ver e vão pensar. Primeiro com Deus. O que Deus? As pessoas estão mais preocupadas umas com as outras, que elas vão pensar uma com as outras, do que o que Deus pensa de mim. Sim, sim. Porque Deus não me vê na imagem que eu mostro na rede social. Ele sabe quem eu sou, ele conhece meu coração, ele conhece meu íntimo. Ele sabe quem eu sou quando ninguém está me vendo, quando está só eu e ele. Né? E o meu concerto começou lá. Muito bom. Né? E eu acho que assim, os dias de hoje as pessoas, infelizmente, não têm tido muito essa preocupação. Né? Que impede de ser íntimo de Deus. A gente está mais preocupado do que está acontecendo da porta para fora, né? Mas da porta para dentro da minha casa, como que tá as coisas, né? E da porta para dentro do meu quarto, né? Que é o meu assócio com Deus, minha intimidade com Deus, como é que tá? Então eu vejo que isso tem caminhado para muito superficial, muito raso esse relacionamento com Deus, e as pessoas preocupadas muito com a imagem, com a reputação, né? E isso eu acho que não é saudável, né? Você compartilhou hoje à tarde para mim também algo que eu achei muito forte, né, em relação ao seu casamento, né, de algo que você sentia que estava sendo algo amarrado na sua vida, né? Se você pudesse falar isso aí também, cara, então, seria pastor, muito bom. Foi uma experiência tremenda, porque, como eu disse, eu estou obedecendo a Deus. Você fala, vai dar tudo certo, mas estava dando tudo errado, né? Mas era um período de propósito, Deus tinha um propósito naquilo. É que eu falar, por que aconteceu isso? Não, para aqui.
Uhum. Qual é o propósito? Tudo existe um propósito de Deus, não existe coincidência. As coisas estavam travadas. Eu obedecendo e servindo na igreja, fazendo ali, servindo irmãos e trabalhando. Se eu tinha combustível, eu ia de carro, se eu não tinha, eu ia de a pé. Se estava chovendo, eu ia debaixo de chuva para a igreja, chegava lá pingando, servindo com muito amor, aquele primeiro amor, uma chama que não apagava mesmo. E de repente eu parei e falei, cara, mas eu estou sem emprego. Minha esposa trabalhando para pagar aluguel, água e força. Renunciei tudo por Jesus, pelo reino, pela obra, e as coisas não vão. E aí eu conversei com o meu pastor e falou, cara, vamos orar. É uma coisa que eu não entendo. A gente precisa ter uma direção de Deus. E Deus direcionou ele. Depois de uma semana, ele falou, cara, eu acredito que é alguma coisa relacionada a perdão. No primeiro momento, eu falei para ele, pastor, eu não tenho problema com ninguém. Faz 7, 8 anos que eu jogo fora, não moro na cidade, não tenho problema com ninguém aqui. Também na minha vida de futebol não tenho nada. Não deixei nada mal resolvido para trás. Tudo minha vida passada, como eu falei do que eu conversei com a pastora, também procurei todas essas pessoas, famílias, pessoas que de alguma forma eu tinha envolvido, tudo isso, vim consertando com todo mundo, pedindo perdão para todo mundo. Então não deixei nada, nenhuma ponta solta lá atrás, para mim ter autoridade naquilo que eu ia fazer em Cristo. Mas de repente, aí o meu pastor falou isso e eu fiquei assim, mas aí depois de uns dias acendeu uma luz. Falei, quando eu casei, que foi no ano de 2000, se eu não me engano, comecinho de 2000, eu tinha 20 dias de férias, cheguei para casar, corri, marquei o casamento, tinha acho que para 15 dias, e eu me preocupei de convidar, como eu tinha me convertido, uma igreja simples, um prédio simples, pequeno, eu me preocupei em convidar a família da minha mãe, que eram pessoas mais simples, e a família do meu pai, que eram pessoas de condições melhores, né, meus tios da sociedade ali, eu não me preocupei em convidá-los. Eu falei, eles nem vai querer estar aqui, meio de crente, evangélico, casamento de crente, essa igrejinha velha aqui, esse prédio pequeno, eles não vão se importar com isso. E não os convidei, né? Enfim, e quando o pastor falou questão de perdão, eu lembrei do meu tio, né? Que era irmão do meu pai, e hoje um amigão meu. Eu lembrei dele e falei, cara, deve ser meu tio. O pastor falou, é ele, vai lá. Meu Deus. E o meu tio trabalhava, ele tinha um escritório dele próximo da igreja. Eu ia para a igreja, o pastor falou, e aí? Não, vou lá, e aí? Um dia eu falei, eu vou lá, cara. Que é difícil você chegar ali naquele momento. Cheguei lá, sentei no escritório dele, tomou um susto na hora que me viu. Falei, tio, eu vim aqui para te pedir perdão. Falei, perdão do quê? Foi meu casamento. Quando eu casei, não te convidei. Não sei também se era importante para você estar lá ou não. Mas eu até julguei que não seria importante e escolhi não te convidar. Achei que você não ia dar importância. Depois disso, não sei se tem alguma coisa a ver ou não, mas já são alguns anos que a gente não se vê, não se fala. Nós tínhamos contato. Foram depois de... Ah, pastor, eu casei em 2000, isso aconteceu em 2003. Depois de 3 anos. 3 anos. Nós ficamos 3 anos distante. Certo. Né? Tudo bem que eu ficava fora, tal, mas mesmo fora a gente tinha algum contato. Eles iam na casa dos meus pais. Sim. E isso houve um distanciamento. Mas passou que eu nem me percebi disso. Quando acendeu essa luz, que eu falei, cara, é ele. Aí eu fui lá, ele falou, cara, eu fiquei chateado sim. Muito chateado. Né? Queria estar no teu casamento, dependendo se é evangélico, se é crente, o que é, se a igreja é bonita, é velha. Queria estar lá por causa de você, não por causa do local. Aquilo já me quebrou. Né? Ele falou, tua tia também. Ele falou, cara, mas a tua tia, né, que era uma outra tia irmã do meu pai, essa ficou mal, cara, procura ela. Ela ficou doente por causa de você. Uau. E aí, pastor, eu falei, cara do céu, o que eu nem causei? imaginava. Nem imaginava aquilo. Nem imaginava que eu poderia ter causado aquilo naquelas pessoas, com aquela atitude minha. Uau, meu Deus. E eu fui para casa dessa tia. Eu saí dali, conversamos ali, choramos junto, foi bem, fui para casa dessa tia. A hora que eu toquei o interfone, que ela saiu e me viu, ela já destampou a chorar. Chorar de soluçar. E ela tentando ficar feliz, nós estávamos ali soluçando, abriu o portão, se abraçamos ali chorando, entramos para a sala da casa dela. E tia, eu vim aqui para te pedir perdão por não ter te convidado para o meu casamento, por você não ter assistido meu casamento. Eu até achei que não seria importante para vocês, mas eu fui no tio Pepe, ele falou para mim que ficou, né, chateado sim, mas que você tinha ficado muito chateado, tinha ficado até mal de saúde. Eu fiquei internada, porque eu te vi nascer. Uau. Meu Deus, eu te peguei no colo, eu dei o primeiro banho que você tomou, foi eu que te dei. Meu Deus. Muitos banhos eu te dei. E eu sonhava em estar do lado da tua mãe te levando para o altar. Né? E de repente eu não sou nem convidada para o teu casamento. Meu Deus. Eu fiquei muito mal, fiquei doente. Eu fiquei hospitalizada por isso. Fiquei tomando soro alguns dias. Eu falei, mas eu estou aqui para te pedir perdão, não imaginava isso, porque você não assistiu meu casamento, não foi no meu casamento. Ele falou, não, eu fui no teu casamento. Tomando soro, seu tio conseguiu que o médico me liberasse, eu assisti dentro do carro o teu casamento. Uau. E lá fora, chorando em prantos, Meu sem Deus entender por que você não me convidou. A senhora olha, né?
E ali eu não tinha o que fazer, a não ser me arrepender, pedir perdão para ela. Houve aquele concerto ali que foi muito importante, foi um destravar de Deus na minha vida. E ali eu aprendi o poder do perdão, né? Porque muitas vezes a gente só acha que a gente só é ferido, mas a gente fere também, involuntariamente. Eu não quis ferir ninguém, eu não quis desmerecer ninguém, mas eu causei uma ferida muito grande. E aquilo teve um impacto que eu vi minha vida travada e eu entendi que era por causa disso. Porque foi debaixo da oração que Deus mostrou, né? Eu fui falar com eles, eu não imaginava essa proporção, dessa grandiosidade, desses sentimentos. E quando eu saí dali, o mundo se abriu, o mundo espiritual se abriu, as coisas começaram a acontecer assim, ó, propostas, oportunidade, e a minha vida começou a caminhar e as coisas começaram a dar certo e o ministério fluir, tudo começou a fluir. Porque houve esse conserto e esse pedido de perdão. Amém. Uau, que tremendo, hein, gente? Então, olha só, né, como que as coisas são muito sutis na nossa vida, né? Porque imagino tanto de pessoas que estão carregando feridas no coração por algo que alguém aconteceu de forma intencional, não é verdade? Eu acho que isso é importante, a gente poder falar sobre isso, porque aquilo que você puder consertar, vai lá e conserte. Se Deus falar ao teu coração, justamente agora, como o pastor Paulo está falando, que eu tenho certeza que Deus possa estar falando no coração de alguém em relação a algo, talvez que você possa ter ferido o coração de alguma pessoa e você nem imaginava que seria possível. Mas dá tempo de se consertar, de avançar em Deus, como ele mesmo disse, né? Essa era uma das coisas que travava o rompimento dele na vida tanto profissional, né, como ministerial. E graças a Deus aí ele já superou isso e, gente, vamos avante, né? Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, ele nos ensinou o perdão. Então, mergulhe no perdão. Toda vez que você se esvazia, esvaziar-se nunca é demais. No reino, o segredo é esvaziar-se, porque o próprio Filho de Deus, ele se esvaziou de sua glória, a fim de que eu e você pudéssemos ser alcançados. Então, esvazie-se, peça perdão, humilhe-se, porque Deus exalta aquele que se humilha, mas abate, né, aquele que é soberbo. Então, vai em frente àquilo que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. Pastor, hoje você é pastor do ministério aqui em Severínia. Isso, estou pastoreando aqui em Ceifa. Ceifa. Há quanto tempo? Pastor, eu estou aqui há 20 anos, né? 20 para 21 anos aqui. Nós viemos para cá, tinha uma célula aqui, né? E só, pastor, voltando num gancho da questão do perdão, o que acontece? Nós como pastores aqui, né? Não só de pessoas da igreja, ligado aos membros da igreja, mas da cidade. É uma cidade pequena, a gente é bem conhecido aqui. Então faço muito culto fúnebre. Muito. É um momento terrível, né? Eu até cito nos cultos que é melhor, a palavra diz que é melhor estar na casa de luto que num lugar de festa. O pastor fica bravo comigo que é muito pesado, mas é a palavra de Deus. E eu vejo as pessoas querendo viver naquele momento ali do culto, ali do luto, naquele momento, o pedido de perdão, o eu te amo, querer consertar coisas, principalmente com pais, né? De todos os níveis, mas principalmente com família. Eu vejo que hoje é inadmissível você deixar de falar com o pai, com a mãe, né, com o irmão, por causa de coisas pequenas. Porque você vai colocar na balança o que desune uma família é coisa pequena, é vaidade. Então, talvez pela falta de humildade, por uma soberba, né, ninguém está 100% certo e ninguém está 100% errado. Eu tenho ministrado muito isso. Você quer ter paz ou quer ter razão? Sim, sim. Porque muitas vezes eu tô com a minha razão, e eu vou ficar na minha porque eu acho que eu tô com a razão. Melhor ter paz, né? Talvez você pedir perdão até de um erro que você não cometeu para poder ter um conserto. Eu ganhei uma vida para Jesus quando eu jogava assim. O cara ficou chateado comigo numa situação, não era eu que tinha cometido o erro com ele, numa brincadeira. Eu fui para ele pedir perdão. E depois ele descobriu que não era eu, aquilo tocou nele. E me deu abertura para falar de Jesus para ele e ele se converter. Mas como ele estava chateado comigo, eu poderia ter falado, não, na minha justiça própria, eu não fiz nada, eu tô com a razão. Mas eu abri mão da razão para ser humilde e pedir perdão para ele. E aquilo tocou no coração dele, ele se abriu, eu falei de Jesus, ele se converteu, era um senhor num clube. Então eu acho assim que, como família, nós precisamos se consertar. Eu não posso perder tempo, pastor, de amar meu pai, minha mãe, a esposa, os filhos, de estar em comunhão por causa de um momento, muitas vezes famílias estão desunidas por causa de coisas, e Jesus não morreu por causa de coisas, morreu por causa de pessoas. É isso aí. Né? Então, assim, se você tiver a oportunidade de procurar alguém, de mandar uma mensagem, de fazer uma ligação, independente se você está com a razão ou não, de pedir o perdão, para ter o conserto. Porque
lá no caixão, não é a hora de você falar que ama, não é a hora de você pedir o perdão, não é a hora de... Porque ali você só vai ver um tempo que você poderia ter desfrutado com a pessoa e você deixou de desfrutar por coisas tão banais e pequenas. Né? Então deixo isso para você e te motivo. Realmente, se você olha para o teu coração, se tem alguém que você precisa, não retenha o perdão também. Se alguém te magoou e essa pessoa não tem tido a humildade de te procurar, procure você. Fala, ó, aquela situação, fiquei chateado, mas eu libero o perdão para você. Né? Isso é importante para você e para outra parte. Né? Pastor, e a questão da igreja aqui, nós estamos aqui há 20 e poucos anos, né? Era uma célula, eu vinha... aqui era uma cidade em Severina que eu não tinha apreço por essa cidade, né? Pela história da cidade e tal. E Deus acabou nos enviando, né, para cuidar dessa célula. Em poucos meses nós fomos para um prédio, alugamos um prédio sem estrutura, sem condições nenhuma, e começamos. E Deus foi fazendo, né? Há 10 anos nós construímos um prédio próprio também, de uma forma milagrosa, sem recurso nem nada, sem auxílio de fora. Temos o peito, debaixo de oração e de fé, e com muita ousadia, e construímos o prédio ali, e Deus fez um milagre. Estamos aí pastoreando, né, a todo esse tempo, né, e nesse momento agora do ministério, né, porque assim, eu sou empresário, então eu tenho os meus negócios, né, vários negócios, não só as casas temporárias, tem casa de aluguel também, tem outros negócios aí, e também algumas outras coisas de trabalho, comercial e tal, mas esse ano específico, né, começo de janeiro aí, final de dezembro, tirei um tempo aí a pastora para realmente buscar entender em Deus, né? Eu passei pela perca de um pastor amigo meu em outubro, 51 anos, né? O cara, ele estava assim a passos do melhor momento da vida dele, do ministério, né? E de repente ele saiu de uma visita, um cara veio em alta velocidade, atropelou ele numa cidadezinha pequenininha, num bairrozinho novo, deu de carro no meio dele, foi lá e bateu novamente, o cara passou 20 e poucos dias de UTI, 51 anos de idade, um cara super saudável, muito amigo meu, eu ordenei ele ao ministério, enviei ele para Guaraci, né, era meu filho na fé, e perdeu a vida. Né? Isso aí mexeu muito comigo quando aconteceu isso de outubro para novembro. Né? E eu entendi, né, uma frase que o Melvin Uber, pai do Abe, fala, só temos uma vida, logo ela passará, e só o que nós fizermos por Cristo permanecerá. E muitas vezes nós estamos gastando a vida em coisas que não vai valer a pena, que não vai, né, somar nada na nossa vida, na nossa família, nem nada. Então eu passei nesse momento a rever muita coisa na minha vida, né? E tomar muitos posicionamentos a priorizar o reino em tudo. Né? Nós devemos fazer isso, mas na prática, na fala é uma coisa, mas na prática não é fácil. Né? E eu me vi envolvido em muitos negócios, muitas coisas que realmente roubam tempo. E eu comecei a abrir mão disso. Né? Deus começou a me direcionar, Deus deu um tema profético para 2025 para a igreja, aqui, né, para a localidade, para a minha vida pessoal, tudo por Ele. Né? Viver por Ele mesmo, tudo viver para Ele, né? E entender que as demais coisas Deus vai acrescentar. Né? Mas tendo Cristo, o Reino, o Rei, como prioridade. Né? E eu comecei a me posicionar nisso, posicionar a igreja nisso. Deus tem feito coisas fantásticas e assim nós estamos com grandes expectativas de viver o novo de Deus por esse posicionamento, né? De realmente ver aquilo vale a pena, né? Porque tem muitas coisas que a gente coloca o coração, coloca o tempo, coloca a nossa energia. O que aquilo vai somar na minha vida? Né? Não vai somar. Né? Eu vejo até a nível empresarial, muitas vezes a gente trabalha para ganhar um dinheiro que talvez você nem precisa daquilo, talvez você não vai nem usufruir daquilo, né? Não é o necessário. Né? Paulo disse, aprendi a me contentar com o que eu tenho. Então, assim, eu acho que o ser humano ele precisa ter um nível de contentamento, né? Porque senão a gente, nada te contenta, quanto mais você tem, mais você quer. Né? E o contentamento, eu acho que ter o contentamento é uma coisa muito importante. Né? Então, eu tenho procurado entender isso, me contentar com aquilo que Deus já tem dado, né? Para poder ter um coração voltado para priorizar realmente o reino, a obra, a intimidade com Deus, ter tempo para gastar com o Senhor, ter tempo para estar aos pés do Senhor, de buscar o Senhor face a face, de buscar a intimidade com Deus. Temos buscado e vivido esse tempo, tem sido muito legal, tem sido fantástico. Interessante, pastor, que você falando sobre isso daí. Antes de eu vir para cá, eu estava vendo um vídeo no YouTube de uma pessoa, né, que ela usa drones. E nesses drones, assim, eles visitam, visita através do drones ali algumas mansões de pessoas que eram famosas. E as mansões já estão desocupadas aí, às vezes 15 anos, 20 anos, né? E toda ocupada de mato, aquelas coisas, tudo deserto, sabe? Um lugar que uma hora foi aquele lugar de deslumbre, né?
Mas aí você vê os comentários, você vê assim, independente se a pessoa tem muito ou não, né? Chega a hora para todos, né? Então, só temos uma vida que logo passará, por Cristo que for feito é o que permanecerá, né? É juntar as coisas eternas, né? Interessar pelas coisas eternas, não que você não possa desfrutar daquilo que Deus, né, pode liberar para você de provisão, essas coisas todas, mas é nunca perder o foco do reino de Deus, né, pastor? É isso aí, é isso que todo ser humano que descobrir que aquilo que você é, independente do que você tem, mas quando você canaliza para o reino, você se torna pleno. Sim. Independente da condição que a pessoa viva, né, financeira, alguma coisa assim, mas ela vai se tornar plena em saber que está fazendo a vontade de Deus. Que eu trouxe uma mensagem há pouco tempo atrás, pastor, que a nossa vida, né, o próprio salmista disse que a nossa vida é como um sopro. Então, diante da eternidade, o que nós vivemos é apenas uma fração de segundos. Né? Jesus viveu uma fração de segundos de 33 anos. Então, quando ele deixou a glória dele para vir e habitar em nosso meio, ele quis fazer com que esses 33 anos, né, que ele esteve aqui valesse a pena. E era fazer a vontade do Pai. Né? Então, que isso também seja algo que esteja em nosso coração. Pastor, indo já para os encerramentos, já, né? Nós nos conhecemos quando? Você lembra? Pastor, faz tempo, hein? Você lembra quando foi a primeira vez? Eu não lembro. Foi conferência, foi na Ceifa? Eu acho que nós nos conhecemos, se eu não me engano, em Bebedouro, na Ceifa, numa conferência. Acho que o senhor veio ministrar ali, e eu acho que teve algum momento de pastores ali que nós nos conhecemos, mas eu acredito que deva estar aí para uns 10 anos para mais. Né, pastor? 10 anos para mais. E aí depois nós começamos a ter algum contato, depois de alguns anos o senhor veio aqui pela primeira vez, né, aqui, e depois... aí foi de ano em ano, todo ano, né? Acho que o ano passado nós fizemos o seminário, que foi fantástico, até hoje os pastores falam, precisamos fazer novamente. Encontro com Deus para adoradores, é isso aí. Encontro com Deus para adoradores, foi muito marcante. Sempre que nós estamos na reunião dos pastores da região aqui, ou com a liderança dos pastores, o pessoal sempre comenta as palavras muito profundas, a forma que levou os ministros a entender o que é realmente a adoração, a dinâmica de ensino, né? Um seminário suave, gostoso de ouvir, né? De ser ministrado, muito bom. E aí, né, todo ano Deus tem nos dado o privilégio de poder recebê-los aqui, né? Muitas vezes mais do que uma vez, né? Acho que o ano passado teve mais do que uma vez, né? Eu acho que foi 3 vezes, né? Foi um Bebedouro no seminário, depois uma que vocês vieram para ministrar mesmo numa série que nós estávamos encerrando, e também num período de férias. Né? E o privilégio é nosso, né? Poder receber. E você continua fazendo as lives? Continuo, pastor. Eu tenho feito todos os dias, segunda a sexta, 6 horas da manhã. Mas agora eu estou numa série de 30 dias, né? Às 3 da manhã. Certo. Né? Às 3 da manhã são 3, 3, 3. Tá. 30 dias às 3 horas da manhã por 30 minutos. Legal. Mas das 6 continua ou não? Das 6 continua. Então você faz às 3 e já emenda às 6? Agora nesse período eu não faço às 6. Tá, mas vai voltar às 6 depois. Terminando eu já volto às 6. Eu tô falando isso porque quem quiser depois acompanhar o pastor Paulo, né? A gente vai deixar aqui o Instagram. O seu Instagram seria? Paulo Abra. Paulo Abra, tá? Que você pode acompanhar. Você que hora de madrugada é às 3 da manhã, que vai ser esses 30 dias. Isso. Né, às 3 da manhã, 30 minutos. Depois ele vai voltar às 6 horas da manhã também, fazendo as lives dele aí também de oração, de palavra. E é isso aí. O pastor Paulo, ele é um adorador, um homem que é cheio do Espírito Santo, busca o Espírito Santo, apaixonado por Jesus, né, pastor? Amém. Não tem coisa melhor, né? Não tem, pastor. Maravilhoso. E já fala o que Jesus é para você, então, pastor Paulo. Senhor, hoje ele é o sentido da vida. Né? Eu acho assim que as demais coisas são importantes, né? A igreja, as pessoas, a família, o dinheiro, aquilo que Deus tem nos agraciado, né? De bem, de patrimônio, tudo isso são coisas legais, os membros, a igreja, mas Cristo é o sentido da vida, né? E até assim, porque eu olho para a minha vida, eu imagino, se tirar Cristo, eu vejo muitas vezes, né? Muitos homens de Deus, talvez partindo para o outro lado, né? Eu não consigo entender isso. Né, vivendo sem Cristo, vivendo sem o reino, porque eu falo assim, cara, o que eu era, o que eu sou, se tirar Cristo, o que sobra de bom? É isso aí, pastor. Que aproveitamento que tem? É só poeira, é só pó. Né? Então, se há algo bom em nós, é Cristo. É isso aí. Se tem algo saudável em nós, é por Cristo. Né? É dele, né? É por ele. Então, assim, é o sentido da vida mesmo, né? E uma coisa que muito, pastor, nesse momento, assim, Deus tem falado comigo dessas questões, né? A palavra diz, para o jovem, né, buscar o Senhor nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus. Os dias maus chegam para todos, pastor. Estava compartilhando com o senhor, nós subimos ao monte, né? Foi uma experiência tremenda. Eu cheguei na
terça-feira pela manhã, amanhecendo o dia, fiquei até na quinta após o almoço ali, no monte, né, mesmo, lugar 110 quilômetros daqui. Ficamos lá, sem banho, nem nada, né, naquilo que Deus proveu ali mesmo, levamos lá alguma coisa ali, nós estávamos num propósito de jejum, e eu vi o quanto foi importante, porque é um morro muito íngreme, para subir é muito difícil. Eu vi um senhor lá de 63 anos, 2 cirurgias nos braços, 2 cirurgias nas pernas, uma prótese no joelho, chorando porque ele conseguiu subir naquele lugar e ter um tempo com Deus. Ele falava, há 10 anos ele não subia ali, e ele falava, pai, não me deixa morrer, sem eu subir lá naquele lugar para te adorar, para agradecer. E ele se emocionou de estar ali. E eu vi a dificuldade para mim, eu estou com 47 anos, de subir aquele monte, ter aquele momento a sós com Deus. Eu sei que não é só ali, pode ser no meu quarto, né? Aqui também a gente tem outros montes que geram menos dificuldade, mas foi um momento muito especial. Quantos anos eu vou conseguir subir ali para estar com o Senhor naquele local? Né? Então, assim, eu tenho que viver o hoje, porque eu vejo pessoas, eu vou tomar uma posição com Deus, no reino, na igreja, no meu ministério, depois que eu casar. Depois que eu engravidar, depois que meu filho nascer, depois que meu filho se formar, ele precisa terminar a faculdade, eu tenho que cuidar dos meus netos. Passou uma vida inteira e não fez nada. Né? Então, nós temos que tomar uma posição e a hora é agora. Jesus está às portas. Né? Então, é dele, por ele, para ele todas as coisas, é viver por ele mesmo. Amém, amém. Daqui a pouco nós estaremos indo lá para a Ceifa Severina, né? Estaremos administrando hoje à noite. Para mim é uma honra, né? Que Deus esteja abençoando aí toda essa igreja maravilhosa em nome de Jesus e a você também que está nos assistindo aí. Pastor, eu gostaria que você lançasse uma palavra para quem está nos vendo agora aí, né? Uma palavra que se sentiu no seu coração. Amém, pastor. Antes da palavra, eu queria, né, pastor, agradecer ao senhor pela oportunidade, agradecer por sempre estar aqui nos servindo a igreja. Sempre a vinda de vocês é muito, muito, muito edificante, né? E eu acho que é maravilhoso você ver pessoas que se consolidam, porque o tempo, né, prova o nosso ministério, o nosso chamado, né? Há quantos anos vocês estão na estrada, né, servindo a Deus, né, com lealdade, com fidelidade, colocando a sua família à disposição do reino e da obra, né? Isso é maravilhoso, isso é inspirador, né? Amém. Então, obrigado pelo privilégio de estar aqui conosco, sempre estar aqui com... Sei que Deus o leva a lugares altos, a lugares grandes, pessoas, né, grandes aí no reino, mas eu vejo o mesmo coração quando o senhor está em outros momentos, igrejas grandiosas, o mesmo coração de servir, estando com nós em condições menores, mais humildes, e eu acho que isso é lindo de ver, né? Porque Amém. É para Cristo, né? Amém. Isso é muito bom. E, pastor, eu assim, o que eu gostaria de deixar realmente é aquilo que Deus tem falado no meu coração nesse tempo, né? Jesus está às portas. Nós não podemos perder mais tempo. A hora é agora. Né? Então, se você tem que tomar uma posição, e eu creio que você tem que tomar uma posição com Deus, tome agora, faça agora. O momento é esse. Né? Viva o reino, a obra, o chamado, o ministério, se entregue para Cristo agora. Não condicione e venha do jeito que você está. Você não pode permanecer do jeito que está, mas vir você pode. Venha do jeito que você está. Né? Eu depois que eu parar de beber, eu vou para a igreja, eu vou entregar minha vida para Jesus. Vem do jeito que você está. Jesus te ama do jeito que você está. E o que não está em você, não é o pastor, não é o líder, o próprio Espírito Santo vai te capacitar para lapidar a sua vida. Né? Eu estava nessa madrugada lendo em Marcos 1, se não me engano, no verso 35, Jesus sai, de repente, na madrugada e vai para o monte. Ele vai para um lugar deserto. E ele vai ali orar e ter um momento com Deus. Os discípulos chegam lá e falam, nossa, está todo mundo preocupado, onde você está, tal. E ele fala, olha, vamos para as cidades circunvizinhas, pregar as boas novas, porque foi para isso que eu vim. Então, eu entendo assim, eu não sei exatamente o contexto que Jesus estava vivendo, mas ele vai para o monte, tem um momento a sós com Deus, e ele não está preocupado com que as pessoas estão pensando, procurando ele. Ali ele já tinha feito a parte dele, ele parte para o seu destino, que é o chamado. Eu vim para quê? Pregar o evangelho, eu vou viver isso. Sim. Né? Então, foco, a vida hoje, ela está até o cristianismo, as redes sociais, que é uma bênção bem gerenciada, está roubando muito a nossa atenção. Sim. A hora que nós damos uma olhada, o tempo passou, a hora passou, você já envelheceu, não tem mais saúde e já foi. Então a hora é agora. Não adianta lamentar pelo que foi, não volta mais, mas o hoje é o presente de Deus. Nesse presente, se posicione e Deus vai te honrar. Aleluia. Amém, pastor? Glória a Deus. Bênção, pastor Paulo. Amém, que honra, pastor. Que alegria. Né? Eu tenho certeza que essa conversa aqui vai abençoar muitas pessoas. Amém. Sabe? Eu sei que tem muita coisa aí dentro de Deus, aí, que está dentro de você aí, mas eu creio que talvez numa outra ocasião a gente possa compartilhar mais coisas aí. Gente, meu desejo é que você seja tremendamente abençoado, tá? Você, sua casa, sua vida, que vocês, cada um de nós aqui, possamos ter cada vez mais experiências em Deus, né? Porque Ele é uma fonte inesgotável.
sabe? Que você que precisa de libertação, você que precisa de restauração, que seja restaurado em nome do Senhor Jesus. E para encerrar, né, antes, lembre-se de compartilhar, né, de curtir, comentar, porque isso nos ajuda na propagação do que estamos fazendo, tá bom, gente? E pastor Paulo, faça uma oração também, apresentando a vida das pessoas. Glória a Deus. Queridos, quero orar por você de alguma forma que essa palavra chegar, né, através do áudio, através das imagens da sua vida, para que Deus realmente te abençoe e dê um start para um novo tempo na tua vida. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer por esse momento, por esse privilégio de estar aqui com esse homem de Deus, com essa família de Deus. Ó Pai, nessa plataforma, ó Deus, que é uma ferramenta do Senhor. Ó Deus, e que ela possa romper barreiras. Pai, nós não estamos aqui em nome de uma religião, de uma placa, de uma denominação, de um ministério. Nós estamos aqui no nome de Jesus, o nome que está sobre todo o nome. E todas as pessoas que, através da direção do Teu Espírito Santo, se áudio essas imagens chegarem, ó Deus, que eles possam sentir a presença do Espírito Santo. Nós não estamos aqui para trazer convencimento, mas o Teu Espírito Santo está aonde essa pessoa estiver agora, ouvindo ou assistindo. Senhor, e que ela seja tocada pelo Espírito Santo, ó Pai, sendo convencido do pecado, da justiça e do juízo. E que este momento agora, eu declaro como uma voz profética para essas pessoas, que este momento, ao ouvir, ao assistir, seja determinado um antes e depois do Senhor, e que seja dado realmente o start para um novo tempo e uma nova história. Não importa o ontem, não importa como estás, que os próximos passos sejam de crescimento, expansão, multiplicação e de estar totalmente entregue e prostrado aos pés do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus, gente. Beijo para todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até breve. Deus abençoe. Valeu.